Olá pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de Biologia do método Smart Anglo e hoje a gente vai ver um grupo de plantas chamado Pteridófitas, o primeiro grupo de plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Eu sempre digo que a gente, para conseguir sair bem, nós temos que observar as palavras. Olha, essas plantas são traqueófitas. Se não sabe a palavra, quebra em prefixos e sufixos. Vamos ver? Tráqueo, lembra de traqueia. Fitos, plantas. Plantas que têm vasos condutores, canos que levam seiva. Já é uma evolução. O grupo anterior a elas é o grupo das briófitas. Então, neste grupo, as plantas são avasculares. Agora, é a primeira na escala evolutiva que apresenta vasos condutores. O grupo das pteridófitas envolve as samambaias. Olha só, já são plantas que têm vasos condutores e por isso podem crescer um pouco mais do que as briófitas. Mas tem um detalhe que você não pode esquecer, elas ainda precisam de lugares úmidos e sombreados. Sabe por quê? Porque a reprodução é altamente dependente de água. Tudo bem que você vai encontrar samambaia nos vários lugares do planeta, lugares ensolarados, você vai encontrar em lugares de terra até que não seja tão fértil, porém, sempre para a reprodução há necessidade de água. Por isso, em algum momento da vida delas, elas precisam encontrar esse lugar com umidade, porque os gametas dessas plantas, chamados de anterozoides, que são os masculinos, e oosfera, que são os femininos, precisam de água para se encontrar. Veja só, aqui nós temos vários tipos de samambaias. Eu quero mostrar algo bem importante aqui. Dá uma olhadinha na parte inferior da folha. Você vai encontrar aqui soros ou soros, como você preferir chamar, que são as bolsas cheias de esporos. Então, uma característica importante, essas plantas começam a sua reprodução com a fase esporofítica. De novo, usando quebrar a palavra, esporofito, planta que produz esporos. Lembrem-se, todas as plantas, sem exceção, fazem alternância de gerações. Uma fase assexuada e outra fase sexuada em sua reprodução. Na fase assexuada, nós temos a formação de esporos. Na fase sexuada, nós temos a formação de gametas. E é nesta fase sexuada que o anterozoide masculino precisa de água para se encontrar com a oosfera. Mas olha só, é a primeira planta que começa com a fase esporofítica dominante, porque as briófitas, um grupo anterior a elas, começam com a fase gametofítica. Tem uma brincadeira que eu sempre faço. Eu falo assim, olha, as briófitas, que são os musgos, nem cresceram ainda e já pensam em sexo, porque começam com a fase gametofítica. Aqui não. Este grupo começa com a fase esporofítica, que é essa fase aqui que você vê, que são essas bolsas que vão conter os esporos. Dentro desses soros existem esporângios. De novo, ó, anjo é bolsa que contém esporos. Outra coisa importantíssima, você se lembra, não esqueçam nunca, nas plantas a meiose acontece para produzir esporos. Na gente, nos animais, a meiose acontece para produzir gametas. Então veja só algumas briófitas. Aqui algumas pteridófitas. Aqui são as selaginelas, veja só. Aqui as licopodíneas. Veja lá. Olha o samambaiaçu, que são as maiores que existem. Xaxim também faz parte deste grupo. Você deve ter alguma tia, alguma avó que ainda tem aqueles vasos antigos de xaxim. O xaxim está ameaçado de extinção. Ele também faz parte deste grupo. Então, olha só, nós vimos as pteridófitas, que são as samambaias e avencas, as primeiras plantas a serem vasculares, portanto traqueófitas, que têm a sua fase esporofítica como fase dominante. Os próximos grupos a gente vê uma outra hora.